Vamos lá, né? Continuar com a injeção na veia, né? Olha lá. Aqui nesse exemplo, né, a gente tem o circuito, né? Estamos sempre falando de análise DC, nada além disso, né? E a gente quer determinar o valor da resistência R3, né? De modo que a corrente de polarização aqui de emissor seja 2 miliamperes. Ok? Então, um caso de um pequeno projeto aí. Aqui eu coloquei de propósito a análise sobre o próprio esquema elétrico, que é a maneira como a gente faz mesmo, sabe? Eu não peguei aqui substituir o dispositivo pelo seu modelo, né? Eu já fiz direto em cima do circuito, que é a maneira que realmente a gente faz. Então, olha só. Então, vamos resolver o problema aqui. Eu sei que essa corrente emissora é 2 miliamperes, então eu sei também, consequentemente, que essa tensão aqui é de 0,2 volts. Não é mesmo? Considerando que eu tenho, aqui eu fui dado, né, que o VBE, né, geralmente a gente explica VBE ou V-gama, né? Então aqui o nosso V-gama, ou VBE, é de 0,65 volts. Então eu tenho 0,65 daqui para cá, não é isso? Nunca mudem o sentido da orientação da flechinha aqui, né? Não vai dar errado, obviamente. Essa flechinha com esse valor aqui significa que esse potencial é 650 milivolts maior do que esse potencial aqui, né? Então tá. Então, se eu tenho aqui tem o 0,2 e aqui tem o 0,65, esse potencial aqui é de 0,85. Alguém tem dúvida? Se esse potencial é 0,85 e a resistência aqui por terra é de 20K, então quanto que vale essa corrente? Vale 0,85 por 20K, não é mesmo? E quanto que vale 0,85 por 20K? 47,5, né? Microamperes. Bom, se a corrente de emissor é de 2 miliamperes, dá para saber a corrente da base, porque foi dado alfa, né? Se o alfa é 0,98, o beta é 49. Então, IE é beta mais 1 vezes IB. Então, IB vai valer quanto? Vale 2 mili por beta mais 1. Beta mais 1 é 50, é 40 micro. Então, aqui, ó, eu tenho 40. Deixa eu colocar uma caneta menor, se ver se vai dar certo. Vou ponta. Microamperes. Então, se eu tenho 47,5 e 40 aqui, eu vou ter 87,5 circulando, né? Né? 87,5 circulando aqui. Maravilha. Bom, se a corrente no emissor é de 2 miliamperes, a corrente no coletor vai ser o quê? 1,96, porque afinal, né, 2 menos 40 dá 1,96. Não é verdade? A soma dessas duas tem que dar essa, né? Então, se aqui tem o 2 menos 40 vai dar 1,96. Alguém tem dúvida? Mili. Então, ó, logo, a corrente que circula nesse R1 vale quanto? 1,96 milha, né, que é essa corrente, mais essa aqui,
que vai dar 2,047 mili. Essa corrente aqui, ó. É a soma das duas, não é mesmo? Então, sabendo isso, sabendo as correntes, eu consigo calcular esse potencial VC aqui, né? Quanto vale VC? Vale 12 menos 3K3 vezes 2,047 mili. Então, eu acho que esse VC é 5,24. Olha, eu tenho VC, esse potencial VC, e tem esse VB, né? Esse VC vale 5,24, o VB aqui 0,85. Então, logo eu tenho a diferença de potencial em cima do R3. E tem a corrente que passa por ele. Então, eu calculo já direto o R3, né? Basta subtrair os potenciais, dividir pela corrente e vai dar esse valor aqui. Entenderam ou não? Capítulo. Como é que é o VC, professor, por favor? O VC? VC é 12 menos 3K3 vezes a corrente. Ah, tá. Tá ok. A queda de potencial. A gente chama isso de queda de potencial. A queda de potencial em R1 vale o quê? 3K3 vezes 2,047. Então, eu tenho aqui 12 volts, cai, né? 3K3 vezes 2,047. Certo. E nesse exercício, o objetivo dele era a gente calcular o quê mesmo, professor? O R3. Ah, tá. A pergunta é, quanto vale R3 para que a corrente aqui de polarização seja 2.000? Certo. Aqui é um caso de projeto, né? Você está projetando o R3 para dar certo aqui, a polarização dele, tá? Beleza. Tranquilo? É bom fazer o exercício, né? Então, agora, eu vou pedir para vocês fazerem esse aqui, ó, porque quem aprende é o aluno. O professor, geralmente, não é uma grande coisa, não é mesmo? Olha só, tenta fazer isso aqui, ó, calcular o ponto de operação do transistor. O que é o ponto de operação do transistor? É o VCE e o IC, né? Vamos ver, tenta fazer sozinho aí, porque senão vai ficar só observando, não aprende muita coisa. Então, para o transistor, eu dei o quê? Eu dei que esse V gama aqui é 0,65 e o beta é igual a 55. No caso real, o beta é sempre grandão. Aqui é 55 só para infernizar a vida do aluno aí, para ele aprender os conceitos básicos aí. Professor? Oi. O senhor pode repetir o que é o ponto de operação do transistor? O ponto de operação... deixa eu ter que voltar aqui, peraí. Vai, cadê? Ah, tá aqui. Essa parte aqui você entendeu, né? Sim, sim. Esse aqui é o ponto de operação, ó, é o VCE e o IC. Ah, sim. Quando chega no meio, é? Não tem nada a ver com meio, não. Pode ser qualquer ponto aqui desse plano, né? Desde que... E ele tem que estar aqui, ó. Por exemplo, esse aqui vale, esse aqui vale. Esses aqui são pontos de operação, ó. Entendi. Só desse ponto de operação,
Só não pode esse ponto de operação vir para cá, né? Porque se veio para cá, pode dar encrenca, não é? Você entendeu? Porque Para cá onde que o senhor quer aí dizer? ele não está mais na região normal. Ele tem que estar nessa região plana. Uhum. Tá certo. Ele tem que estar aqui. Ele tem que estar nessa região em que C é beta e B, né? É a região, ele tem que estar nessa região por quê? Porque nessa região, esse potencial, esses potenciais são mais ou menos são assim, entendeu? Tá falhando aqui. Engraçado, tem lugar que falha, tem lugar... Aqui, ó. Entendeu? Beleza. É assim, ó. Daqui cá tem o 07. Esse diodo não pode conduzir. Então, esse potencial aqui, esse diodo não pode estar assim, aqui para cá, entendeu? Porque se ele tiver daqui para cá, ele deixa, esse diodo deixa de estar reversamento polarizado, entendeu? Então, ó, aqui tem o 07, aqui o somo com esse aqui vai dar o V7 de saturação, que é esses joelhos aqui, ó. Certo. Eu coloco assim o mais aqui, mais no coletor e menos na base, para dar alguma folga, né? Mas ponto de operação é isso, é o VC e C. É esses pontos aqui, ó. Beleza. A gente vai ver depois com mais cuidado. Qual que é a ideia de ponto de operação? Eu preciso usar fontes desse. Por exemplo, eu vou aproveitar esse rascunho aqui, ó. Por exemplo, eu vou... Por que não está funcionando? Engraçado. Bom, aqui, ó, eu tenho... Vou desenhar aqui, tá? Vou desenhar aqui um amplificador, tá? Caramba. Ó, eu tenho um sinalzinho de entrada aqui. Eu quero que na saída esse sinal aqui fique maior, né? Mais energia. De onde vem a energia? Do nada? Essa energia adicional que o sinal de entrada, evidentemente, tem uma energia, né? Tem uma potência aí, mas na saída tem uma potência maior do que na entrada. O que aconteceu? Milagre não pode acontecer. De onde veio essa energia adicional? Do circuito? Não sei. Pô, se eu entro com 1000 watts, saio com 1 watt, de onde veio essa energia? Veio de uma fonte de energia, não é? Aqui, ó, é uma fonte DC, né? Ou de outra, ou de várias fontes DC, não é isso? Eu preciso... Não tem milagre no mundo, não tem almoço grátis, né? Vem aqui essa fonte que vai prover energia para ficar o sinal. Ou essas fontes podem ser mais de uma, não é isso? Sim. Sim ou não? Sim. Agora, o nosso dispositivo, os dispositivos que a gente põe aqui dentro para fazer essa amplificação, eles têm uma característica, os diversos dispositivos que tem aí dentro, esse negócio é ruim, cara. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Essas ferramentas aqui ainda precisam melhorar muito. Ó, mas o dispositivo que eu... Esse negócio é legal, de certa forma, mas atrapalha na hora de desenhar. É só clicar 2 vezes, ó. Ah, não. Tem umas vezes que dá certo, tem umas vezes que não dá. Se clicar 2 vezes, eu acho que ele fica até retinho isso aqui. Bom, não deu certo. Vamos lá. Esses dispositivos, eles têm características não lineares, não é? Não é isso que nossos dispositivos não são não lineares?
Sim. Então, você precisa de botar essas fontes DC para colocá-los num lugar, desses lugares aqui, ó, em que dá para aproximar a curva não linear por uma reta, né? Não é Certo. verdade? Certo. Para isso, você precisa gastar energia, né? Para botar ele nesse ponto, né? Uhum. E essa energia vem da fonte. Então, essas fontes DC fazem para ele ficar com esse ponto DC aqui, né? Esse ponto de operação, vamos dizer. Deixa eu botar outra cor aqui, porque senão vai sumir. Né? Vou botar ele aqui. Né? Gasta energia de DC, para poder chegar nessa região linear. Aí, depois que você deixou na linha linear, o que acontece? O sinal de entrada, ele varia, né? Ele está variando. Então, esse sinalzinho de entrada, de alguma forma, você faz ele chegar aqui, ó. Aí o que acontece? Quando ele varia aqui, ó, eu vou conseguir ficar amplificando ele, entendeu? As fontes DC vão servir para colocar os dispositivos nesses pontos de operação. E o sinal de entrada aqui vai servir para variar em torno do ponto de operação e conseguir ir amplificando até que no final eu tenha uma onda amplificada. Uhum. Ok. Não é isso? Uhum. Entendeu a ideia? Entendi. Então, esse azulzinho aí é o ponto de operação, o ponto Q que chama, né? Quiescente. Ponto que ele fica calminho aí, né? Ele fica quietinho. Entendi, mas pode ser mais de um, né? Se não, Pode ser dentro de toda aquela região, pode ser ponto de operação. você que vai escolher o ponto de operação. Uhum. Você, na hora de fazer o projeto, você vai falar, olha, eu vou colocar o ponto de operação aqui, eu vou colocar ali, tem limitações, né? Uhum. Então, você vai fazer o projeto e vai escolher seu ponto de operação. Certo. É só uma coisa, então é a fonte DC é o que vai levar você até esse ponto, aí depois a fonte Isso. alternada que vai ficar te fazendo variar nesse ponto. Variando em torno desse ponto. E essa curva verde que o senhor desenhou, tipo... É a curva do dispositivo. Ah, do dispositivo geral, é isso? Dos dispositivos, né? Os transistores têm uma característica exponencial. Tá certo. Transistores BJT de junção. Os transistores, a gente vai ver do outro tipo, que chama Sim, MOSFET, né? Os MOS, eles têm uma característica quadrática. Uhum. Então, você tem que jogar ele nesse ponto. Porque, assim, você não tem jeito, não tem milagre. Você tem que fornecer energia para esses dispositivos, para eles operarem nesses pontos, e em torno desses pontos que varia o seu sinal, por exemplo, que está sendo amplificado. Tá certo. Beleza. Então, quando eu faço análise de DC, eu estou preocupado em calcular esses pontos. Esses pontos quiescentes. É esse que é o meu objetivo. Ok. Beleza? Beleza. Obrigado, Wilson. Nada, imagina. Então, vamos lá. Então, quando eu falo, calcule o ponto de operação, o ponto quiescente, é calcular o VC, no caso desse tipo de transistor, o VCE e o IC. Não sei o que acontece aqui. Vamos lá. Então, quando eu quero o ponto quiescente, né, ponto de operação, eu quero o Q, né, que é definido num plano, né, num ponto naquele plano, né, VCE, quiescente, né, e C, quiescente. O ICDC e o VCE-DC. Né? Então, esse é o objetivo. Tenta fazer aí para a gente ver.
E aí, pessoal, já deu? Então vamos lá. Alguém conseguiu fazer? Professor, o IC é beta vezes IB, é isso? Corrente base. Essa corrente aqui, ó, é beta vezes IB. Certo. Onde IB é a corrente que passa aqui. Uhum. Ok. No caso, Eu acho que eu peguei a ideia, então, professor. ah, legal, Não chique. terminei de fazer as contas, Então, ó, mas... não precisa fazer, é só indicar, né? Então, ó, aqui eu tenho, então, ó, fazendo essa malha aqui, ó, olhando para essa malha, eu tenho, então, que 2 de 25 é o quê? É um K vezes IE, IE é a corrente aqui, né? Um K vezes IE, mais 0,65, mais 9KIB. E IB vale quanto? IE é por beta mais 1. O beta é 55, né? Então, IB é igual a IE por... Eita. IE por 56. Substituindo, eu tenho o IE de 1,38, e C alfa IE, né, que é 55 por 56 é 38, então vale 1,35. Então, eu tenho todas as correntes aí. Só que eu preciso calcular os potenciais para ver se meu transistor está na região ativa direta. Então, ó, eu calculo o VC. VC o que é? 22,5 menos 5K6 vezes o IC. Dá esse valor. O V é o que é? 1KIE. É 1K vezes 1,38, dá 1,38. E o VC é o que é? VC menos VE. É 14,94 menos 1,38. 3,56. Então, está bem longe da saturação. A saturação é quando o VC é próximo de zero. Né? Geralmente, se você ficar longe de 1 volt, você está tranquilo, entendeu? Pode ficar perto de 1 volt? Pode, mas daí o VC de saturação tem que ser lá o seu 0,2, né? Vai depender da corrente. Então, você tem que tomar mais cuidado na hora de ler o manual, né? Vai ter que olhar bem o manual. Então isso aqui, ó, 13, está longe lá do 1 volt, do
né, do meio volt. Então, ele está na região boa aqui. Ó. Esse aqui que é o ponto de operação. O ponto quiescente. Aí você me perguntaria, pô, mas se eu tivesse achado aqui o VCE de menos 2 volts, se eu achasse um VCE de menos 2 volts, estaria certo esse ponto de operação? Não, qual que seria o erro, vamos dizer? O erro é ter usado o modelo IC igual a BET-B. Essa equação aqui, ó, essa equação aqui não poderia ter sido usada, né? Entenderam ou não? O modelo não funcionaria. Certamente ele estaria, né, trabalhando aqui na região de saturação. Tá bom? Alguém tem dúvida? Deixar aqui mais um tempo. Alguém tem algum problema aqui? Todo mundo sabe calcular potenciais? É só a polarização direta, como é que é? O VC tem que ser maior que o VB, que tem que ser maior que o VE, é isso? Esse tipo de polarização do resistor, qual que é o nome? Não, assim, ó, o VCE, isso aí, o VCE tem que ser maior do que o VCE de saturação, no final das contas, né? Então, ele tem que ser maior do que, na verdade, a curva aqui, o VCE de saturação em função da corrente é uma curva assim, né? Concorda, não? Sim. Tem que estar à direita. Então, o VCE de saturação, para os dispositivos, geralmente é um número 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6 volts, né? No máximo 0,7, 0,8, entendeu? Se você acha 13, certamente está bom, né? Uhum. Sim, e eu digo, para que essa polarização... Não pode ser maior, e esse número que você achar, também essa curva aqui, chega uma hora que ela faz um bico para cima aqui, né? Geralmente, sim, depende do transistor. Tem transistor que é 30 volts, 60 volts, tem uns que é alta tensão, centenas de volts. Então, tem que ser menor que essa também, mas 13 volts certamente é, né? Uhum. Certo. Tá. E para eu visualizar que essa polarização está certa, por exemplo, para o modelo que a gente está usando, eu tenho que verificar o quê? Que o VC é maior que o VB? E que o VB é maior que o VE? Não, se o VCE de 13,5 já é mais que o suficiente para estar bom. Por quê? Vou desenhar um circuito aqui. Ó. Vamos pegar um canto aqui. Vamos pegar um cantinho aqui, ó. Pegar outra cor aqui, peraí. Por que basta o VCE? Porque aqui eu sei que tem 0,7, né? Não tem 0,7 aqui? 0,7. Né? O VCE, ó, aqui é 13,6, né? Sim. 13,6, não é isso? Então, quanto que eu vou ter aqui? 13,6 menos 0,7 vai dar o quê? 12,9. Uhum. Então, entendi. essa tá mais, entendeu? Está mais do que... Está excelente. Ele está na região ativa direta, certo, mesmo, né? Uhum. Beleza, entendeu? Obrigado. Uhum. Nada, imagina. Então, olha aqui. Alguém tem dúvida disso aqui? Vamos ver agora umas técnicas aqui chama reflexão de impedância, né? São técnicas para facilitar o cálculo das correntes de coletor, de emissor. Desculpa, calcular os cálculos da corrente de emissor e de base. Então, vamos ver essas técnicas aqui, por exemplo, para calcular IE. Para calcular o IE. Então, ó, vamos pegar um circuitinho aqui básico, tá? Tem o RC para um VCC, um RE por terra,
o RB para uma fonte VBB. Vamos fazer a equação dessa malha, como a gente fez no exercício precedente. Então, tem VBB, RB e B, mais V gama, mais RE e E. E B, o que é? IE por beta mais 1. Então, eu tenho que IE, o que é? VBB menos V gama, sobre RE mais RB por beta mais 1. Esse, do ponto de vista do cálculo dessa corrente E, era a mesma coisa se eu tivesse esse circuito aqui, tá? Não é? VBB, aqui o transistor, o RE aqui, e um resistor RB dividido por beta mais 1. Né? Por quê? Porque a diferença potencial aqui seria VBB menos E gama. Né? E aí, dividido por RE por beta mais 1 seria igual à corrente que circula aqui, E. Que é o IE, né? Entenderam ou não? Isso, tá certo. Esses circuitos, eles não são equivalentes. Por quê? Na hora de medir os VCEs, vai dar diferente, tá? Mas do ponto de vista do cálculo de E, né? Do ponto de vista do cálculo, eles não são equivalentes, mas do ponto de vista do cálculo de E, tudo se passa como se a gente tivesse refletido essa resistência RB para o emissor, dividindo o valor da sua resistência por beta mais 1. Né? Então, entendeu ou não? É como se eu tivesse pego essa resistência aqui, ó, jogado para cá. Na hora de jogar para cá, ficou fácil calcular a tensão em cima de todas as resistências. Né? Então, aqui a gente fala que a gente refletiu a resistência da base para o emissor. Pegou essa resistência, refletiu aqui, só que teve que dividir por beta mais 1. Do ponto de vista do cálculo de IB, é a mesma coisa. Se eu pegar as equações e calcular o IB, o que vai acontecer? Eu vou ter que VBB menos V gama sobre RB mais beta mais 1 RE. A corrente que vai passar aqui, IB. Então, isso é equivalente a fazer esse circuito aqui, ó, que eu pego esse RE, jogo para a base, multiplicando por beta mais 1. Eu peguei o RE, joguei lá para a base, né? Joguei lá para a base. Só que eu multipliquei por beta mais 1. Então, outra vez, né? Do ponto de vista do cálculo, os circuitos não são equivalentes. Do ponto do cálculo da IB, tudo se passa como a gente tivesse pegado esse circuito aqui do emissor, essa resistência do emissor, e jogado na base, multiplicando por beta mais 1. Né? Como é que eu lembro dessa história de se multiplica ou divide? É fácil. Corrente na base é menor que corrente no emissor. Né? Então, quando eu jogo alguma coisa para a base, né, que onde passa corrente menor, eu tenho que multiplicar por beta mais 1. Quando eu jogo para o emissor, onde a corrente é maior, eu divido por beta mais 1. Vamos pegar aquele mesmo exemplo lá, ó, você vê que fica mais fácil. Mesmo exemplozinho aqui, olha como fica fácil calcular IB. Quanto que vale IB aqui? IB vale 2,25 menos 0,65 dividido pela resistência na base. O que eu tenho na base? Eu já tenho 9K e eu tenho que somar a resistência no emissor multiplicada por beta mais 1. Beta mais 1 aqui é o 56, né? Entendeu não? Ó, de cara eu já tenho a corrente de base. Corrente de emissor, mesma coisa, ó. Bom, se eu tenho a corrente de base, é só multiplicar por beta mais 1, já teria corrente de emissor. Aqui eu estou calculando I só para mostrar aquela outra técnica de reflexão, né? Então, a corrente emissora aqui, a corrente aqui, é 2,25 menos o 0,65, dividido pela resistência que eu tenho no emissor. O que eu tenho no emissor? 1K. Somado com a resistência que está lá na base, né, dividido por beta mais 1. R$ 1,88.
Beleza? É muito mais fácil, né, de você fazer o cálculo, né? E o VCE aqui é o tipo de letra, né? Quanto vale VCE? VCE é 22,5 menos 5K6 vezes IC, menos um KIE. É 22,5 5K6 IC, menos um KIE. Aqui. Então, já tem direto o ponto crescente aqui, né? Entenderam ou não? Viu como é fácil calcular a corrente desse jeito? É uma ferramenta útil aqui. Professor, Oi. o senhor falou que o VCE fica o 5K vezes o IC menos um KIE, mas não tem que subtrair também o 0,65, não? Não, aqui é o IC, aqui é o IE. Quanto que cai aqui? 5K vezes IC. Quanto que cai aqui? 1K vezes IE. Então, quanto que vale o VCE? Ah, tá. É um menos o outro. 22,5. Caiu 5K6 e caiu aqui um KIE. Vai dar o VCE. Mas eu digo, e a tensão é o VBE, que é o 0,65? Não vai, não? Não cai também, não? Não. Ele sobe daqui para cá, né? Esse potencial aqui é 0,65 volts maior do que o do emissor. Só isso. Ah, tá. Desculpa aí. Eu confundi. O 0,75 está aqui para cá. Eu troquei aqui, desculpa aí. Não, desculpa, não precisa desculpar nada, não, cara. Uhum. Você sabe que o mundo é do sem vergonha, né? No bom sentido, né? Sim, não esquenta a cabeça, não. Se você não tenta, você não tenta acertar, né? Você nunca acerta, né? Muito bem. Professor. Maravilha. Professor, por favor. Oi, diga. Quando a gente vai calcular, por exemplo, a tensão que cai a corrente IB. O senhor está ouvindo? Estou ouvindo, sim. Você quer que eu escreva IB aqui? Isso. Eu não posso, por que eu não posso simplesmente fazer 2,25 menos 0,65 e dividir por 9K? Não entendi por que o 1K influencia na conta. Eu sei que ele sobe ali. Mas aqui, ó, por causa disso aqui, ó. Influencia no IB, sim, ó, porque eu tenho uma queda de potencial aqui, ó. Aqui, ó, VBB, o que vale o VBB? Vale RE mais V gama mais RB, depende do RE, sim. O IB depende do RE. Uhum. Ah, tá, certo, VBB. Isso. Tá. Tá vendo? Ó, o IB é esse valor aqui, ó. O IB depende do RE. Ó. Uhum. Essa certo. Brincadeira é para calcular rápido. É que quando o circuito tem um monte lá de componentes, né? Um monte de transistores, você fica fazendo equaçãozinha assim, você fica maluco. Então, você fica brincando de ficar refletindo as impedâncias, entendeu? É uma técnica de cálculo. Ah, tá. É exatamente para não ficar fazendo esse tipo de continha aqui. Certo. Obrigado, professor. Entendi. Nada. Então, o que eu fiz aqui de novo? Então, para calcular o IB, eu peguei o 2,25 subtraído 0,65, dividido pelo 9K que já estava na base, peguei um K, né? Joguei para a base multiplicando por beta mais 1. Só para lembrar, né? Eu acho que talvez não tenha entendido aqui, vou voltar uma expressão aqui, ó. O que eu fiz? Quando eu faço esse negócio, quando eu refleti o RE para a base, né? Na verdade, eu fiz esse circuito aqui, ó. Esse circuito, eu pegando o RE e jogando para a base, eu fiquei com esse circuito mais simples, né?
Nesse circuito mais simples, eu consigo calcular o IB de forma mais direta, não é isso? O IB o que é? VBB menos V gama dividido por RB mais beta mais 1 RE. Por isso que eu falo que os circuitos não são equivalentes. Não são equivalentes, mas do ponto de vista do cálculo de IB é a mesma coisa, não é? Sim. Tá certinho. Porque aqui, quando eu faço as reflexões, fica mais fácil de saber o potencial que tem no lado e o potencial que tem no outro e, consequentemente, calcular a corrente. Isso. Entendi, professor. O IE, ó, IE é a mesma coisa, só que para calcular o IE, eu refleti o RB, eu refleti o 9K. Então, quando eu reflito aqui o 9K da base para o emissor, é como se eu tivesse ligado naquele circuitinho aí, que serve para ajudar a gente a calcular, é como se eu tivesse pegado esse 2,25 e tivesse colocado aqui o 2,25, né? Isso. Aí eu desconto do 0,65, dá 2,25 menos 0,65. Aí divide por quem? Pelo RE que já tinha, mais o RB que foi refletido. Isso. Percebeu como ficou mais fácil calcular? Entendi. Tá certo, obrigado. Maravilha. Bom, aqui um exemplozinho aqui de um amplificadorzinho. Isso aqui é um caso de um amplificadorzinho, né, básico aqui, tá, com transistor. Então, como é que eu calculo o ponto de operação aqui do transistor? Aqui eu vou usar uma técnicazinha, né? Então, essas técnicas de circuito, quando você tem um circuito, aí você fica brincando com elas, né? Aqui, a melhor para brincar com elas é o teorema de Thevenin, né? Eu vou pegar a esquerda aqui do transistor, da base do transistor, e vou substituir pelo equivalente de Thevenin. Qual que é o equivalente de Thevenin desse circuito aqui? É uma resistência de Thevenin que é 100K paralelo com 200K, né? Insere com uma tensão de Thevenin, que é o divisor de tensão, né? 100 sobre 100 mais 200 de 30. Certo? Alguém tem dúvida na passagem, hein? Alguém tem dúvida aqui no Thevenin? Não, né? É simples, né? Thevenin, você pega o circuito aqui do vermelhinho para a direita, tira fora do circuito, meça a tensão. Quanto que vai ter de tensão? Vai sobrar o divisor de tensão, vai dar 100 sobre 330, que dá os 10 volts aqui, né? Só arrancar fora o circuito aqui, ó, me sobra 10 volts, né? Que é o V de Thevenin. E para calcular o R de Thevenin, eu vou anular a fonte de 30, né? Vai ficar o paralelo desses dois resistores, que é 100K e 200K, certo? Muito bem. Então, ó, quanto que vale E? Aí eu já uso aquela técnicazinha de reflexão de impedância. Quanto que vale E? Vale 10. Vai valer os 10 aqui, né? Que tem 10. Vale 10 volts menos 0,6, né? Dividido pela resistência que eu tenho no emissor. O que eu tenho no emissor? 4,15, né? Mais a resistência da base, refletida dividindo por beta mais 1. Tá claro? Alguém tem dúvida nessa passagem? Alguém tem dúvida nessa aqui? O pessoal está quieto aí. Então tá. Então IC o que é? IC acrochambradamente, com o beta grande, já poderia ter colocado IC mais ou menos o IE mesmo. Aqui eu fiz a continha para
né? Só para lembrar que C é alfa e E. E C não é muito, e C não é IE, só para betas pequenos, né? Bom, o VCE vai ser o quê, então? Vai ser 30 menos 6K8C, menos 4K15E, que vai dar, então, esse ponto quiescente aqui. 7,1 volts, 2,1 miliamperes. Beleza? Alguém tem dúvida aqui? Então, eu vou fazer o seguinte, olha só. Tenta fazer esse exemplo aí sozinho aqui, ó. Esse exemplo da direita. Aí, todos tentam, por favor. Vamos tentar para a gente evoluir com tranquilidade. Pessoal, deu certo aí? Alguém que fez aí teve dúvida? Professor, eu posso pedir para o professor falar de novo como que o professor fez o TV, né? A minha conexão acabou caindo ali, eu perdi uma parte. Ótimo. Vamos lá. Então, vamos olhar para o circuito aqui, ó.
Esse circuito a gente vai dividir em duas partes, né? Podemos seccioná-lo, não podemos? Sim. Seria legal se eu pegar a parte à esquerda do nó em vermelho aí e transformar no equivalente de TVNAN. Como é que eu faço isso no circuito linear? Eu tiro fora do circuito, eu tiro esse transistor fora, eu tiro essa base dele fora e meço a tensão. Essa vai ser a tensão de TVNAN, não é? Isso. Aí a tensão de TVNAN vai ser 100 sobre 330. Né? Um divisor de tensão vai ser 10 volts. Uhum. O R de TVNAN, eu tenho que calcular a relação V por I. Né? Se eu colocar V aqui no nozinho, aqui, medir o I, eu vou medir a resistência TVNAN. Não é? Isso. Sim. Certo. Não é? Porque o V de TVNAN, né? Se eu fizer isso, o que eu vou medir? Vou medir 100K paralelo com 200K. Porque eu zerei o 30, né? Certo. É assim, Zerar ó, o 30 é como se... eu vou fazer aqui, ó. E aqui tem um circuito elétrico aqui. Uhum. Aqui eu tenho V de TVNAN. TVNAN. Como é que eu calculo o V de TVNAN? Como é que eu meço o V de TVNAN? O que eu faço? Eu abro o circuito aqui, ó. Eita, ferro. Espera aí. Peguei o negócio errado aqui. Eu abro aqui, ó. Na hora que eu abro aqui, a tensão que eu tenho daqui para cá, como não passa corrente no R de TVNAN, o que eu meço é o V de TVNAN, não é? Isso. Então, para saber o V de TVNAN, eu arranco fora esse circuito e meço a tensão aqui, ó. Uhum. Então, quando eu tiro fora o circuito aqui, ó, eu venho aqui e meço a tensão. Aí só tem um divisor de tensão, não é? Isso. Vai ter, vou medir 10 volts, não vou? Sim. Então, o V de TVNAN é 10 volts. Deixa eu voltar aqui. Bom, isso é para medir o V de TVNAN. E para medir o R de TVNAN, como é que eu faço? Eu tenho que medir a resistência vista aqui, ó. Quando zero, o V de TVNAN é uma combinação linear, né? Das diversas fontes DC aí, não é? Não é isso? Isso. Pode até ter fonte corrente, ó. Eita. Rapaz, precisa melhorar muito isso aqui ainda, viu? Ó, então, para calcular o R de TVNAN, eu tenho que botar um curto aqui, não é? Botar um curto aqui? Isso. Uhum. Tem que botar um curto aqui. O que significa botar um curto aqui? Pegar as fontes de tensão independentes, botar zero, botar curto delas, né? Uhum. E as fontes de corrente independentes, botar aberto, porque para fazer uma corrente zero tem que abrir. Certo. Aí eu vejo a resistência aqui, o V por I aqui é a resistência, né? O que eu vou ter? O R TVNAN, né? Uhum. Sacou? Saquei, Vamos fazer saquei. aqui, ó. Quando eu curto-circuitar o 30, o que eu vou enxergar aqui? Esse em paralelo com esse, né? Isso, entendi. Uhum. Tá certo. Maravilha. Alguém tem alguma dúvida aqui?
Transparência é fogo, cara. Se quiser, eu dou umas 1000 transparências por dia, mas tem que ter uma realimentação, porque... Professor. Oi. É porque eu não estou entendendo, você está pegando equivalente TVNAN entre quais pontos? É entre esse vermelho e o terra, ou é entre o vermelho e o potencial de 30 volts? Aqui, ó. Não se esqueça que o terra, aqui na verdade, a gente desenha um circuito assim, mas significa que esse ponto é igual a esse, entendeu? Certo. Está entendendo? Esse negócio de terra, a ideia é essa, é um potencial de referência a partir do qual, né, você desenha o seu circuito, para o seu circuito não ficar muito poluído, né, não ficar circuito feio aí. Uhum. Mas é daqui para cá, ó, daqui para cá. Tá, mas... Olha, eu substituo daqui para cá, ó. O circuito que eu substituí é daqui para cá, ó. Uhum. Então, tá certo, mas aí na hora de ficar a resistência equivalente, por que fica um paralelo com o outro? O senhor cancela... Porque eu anulei, se eu zerar o 30, se eu zerar o 30 aqui, ó, e olhar a resistência, eu vou ver o paralelo dos dois, ó. Eu zerei o 30, ó. Eu fico os dois em paralelo. Uhum. Quer ver, ó? É só porque eu fico meio confuso. Por que o senhor pode cortar? Pode ser. Ó, eu vou desenhar outra coisa aqui, ó. Melhor não, aqui vai confundir mais ainda. Não, eu só fiquei confuso porque o senhor pôde cortar lá em cima, o senhor partiu ao meio o circuito e considerou a parte da esquerda como sendo um circuito fechado, assim, né? Isso mesmo. Exatamente. Por que pode fazer isso? Porque esse circuito é assim, eu tenho uma fonte... Ai. Imagina se esses dois, esse nó aqui, ó, indo direto lá para a fonte, né? Uma fonte de 30, outra fonte de 30, entendeu? Sim. Uhum. Uma fonte de 30, com dois fios assim, puxados. Aí eu corto um lado e corto o outro. Na verdade, quando eu zero a fonte, não é a fonte que eu zero. Eu zero o efeito da fonte. Aqui, ó. Não é? Eu zero o efeito da fonte, eu não zero a fonte. Acho que esse que é o problema, né? Uhum, para calcular o Venezuela, eu não estou zerando a fonte, eu estou zerando o efeito dela, né? Que significa... Está entendendo? Sim. Para anular todos... Né? Entendeu ou não? Sim. Tá certo. Como o circuito é linear, né? As correntes e tensões em todos os pontos do circuito são uma combinação linear, né? De todas as variáveis independentes, que no caso são as fontes de tensão e corrente independente. Por isso que a gente vai brincando, vamos zerar, vou botar um curto curto na fonte 1, na fonte 2, na fonte 10. Na verdade, não é botar curto, não, é zerar o efeito. Significa, isso é uma ferramenta matemática, né? Eu estou... Entendeu o que eu quero dizer, não? Sim. Você não zera fonte nenhuma, você vê o efeito dela, né? Bom, não sei se eu falei... Oi, diga. Como é que é? Desculpa, o microfone está ruim. A priori, sim, vai cair. Tem naquela apostilinha, está lá já os exercícios. Aquela apostila contém alguns erros, mas as listas estão lá, estão bem feitinhas lá, está tudo certinho lá. Você não tem a apostilinha?
Então, tem um repositório, acho que eu falei isso na primeira aula, tem um repositório dos alunos, que se quiser eu posso mandar também. Mas tem, acho que até mandei para um dos alunos aí, mas tem lá todas essas matérias, toda essa matéria, né? Agora, como vocês estão fora da H8, não sei a dificuldade de acessar isso, mas se tiver alguma dificuldade, eu mando a cópia para vocês, se quiser, eu mando agora também. Vocês têm acesso? Cadê o representante? O representante está aí, não? É você mesmo, Jaime, que está perguntando? Puta vida, então estamos ferrados, então. Você não tem acesso... Eu mando para você, Jaime, uma cópia dessa apostila e dessa apostila que tem lá os exercícios. O aluno que fez aí, ele tem alguns erros lá, mas o material está legal, está bem formatado e tem os exercícios, tá? Claro, eu vou mandar todas aí. Alguém tem mais dúvida? Aqui, ó. Esse exemplozinho aqui, ó. Como é que eu calculo as correntes aqui? Aqui tem 2 transistores. Logo, eu tenho 2 pontos de operação, né? Cada um está num determinado ponto. Então, olha, para começar a resolver o circuito, olha, vou usar um TVLAN aqui, ó, nessa parte esquerda do circuito. Calculei, então, o VTVLAN e o RTVLAN. VTVLAN, tiro fora aqui o 100K, meço a tensão. A tensão vai ser o quê? Divisor de tensão, 10 sobre 10 mais 82, D24, que dá 2,61. Ô, Jaime, só lembrando, para esse repositório, deu um monte de coisa, deu um monte de exercícios, provas antigas, coisas. Eu acho que é um material legal para vocês terem. Eu tenho os alunos que geralmente eu não me preocupo muito, porque tem lá um repositório. Normalmente sempre tem um repositório com todas as matérias aí, não tem? Alô? Alô? Já achou? Manda um. Isso. Ele era aluno na época, né? Que nem vocês, e ele fez isso aí pro bono aí. Aliás, se alguém quiser transformar essas pseudo-transparências aqui em transparências, fiquem à vontade, ó, vai ficar bacana, um curso bem legal. Vamos lá. Se bem que eu detesto transparência, cara, acho que transparência não sei se é a maneira mais eficaz, mas vamos lá. Esse circuito, eu quero calcular os pontos de operação, né? Então, do lado esquerdo, eu faço o equivalente de VLAN. Outra coisa também, só aproveitar aqui essas provas aqui, tem muita gente hoje em dia que tem um pouco de dificuldade com circuitos. Eu diria que é uma parte significativa, né? Então, eu geralmente nas provas, uso até as provas como ferramenta de ensino, sabe? Então, precisa bolar em uma maneira de eu enxergar o que você está escrevendo na prova, sabe? No dia que for fazer a prova. Porque para evitar problemas assim muito grandes, sabe? Então, para ajudar, né? E aproveitar como uma ferramenta de ensino também. Eu tenho observado em alguns últimos anos, tem tido um problema aí com essa parte de circuitos. Então, eu dou sempre uma ajudada para ensinar a turma aí. Bom, vamos lá, então. Olha só. Aqui do lado esquerdo, né, nós temos aqui o equivalente de TVLAN, né, que é igual ao outro, 10K para dar com 82K, e aqui a fonte de 2,61. Agora, eu vou imaginar, então, o circuito, né, o circuito inicial justaposto aí com o circuito de TVLAN, né.
Aí eu vou calcular o IE no transistor 1. O que é o IE no transistor 1? Vai ser 2,61, que é o VT-Venan, menos o 0,7 que cai aqui, menos o 0,7 que cai aqui, dividido pela resistência no emissor, que é 100 ohms, mais a resistência que eu tenho nessa base aqui, que é 100K, somado com R de Thevenin. Está imaginando isso aqui? O 891 somado com 100K, não? Refletido para esse emissor aqui. Como é que eu reflito? Quando eu jogo essa resistência daqui, dessa base, para esse emissor, eu divido por beta mais 1, que no caso aqui é 51. Aí eu pego essa resistência refletida, reflito de novo, né? De novo, dividindo por beta mais 1 desse cara aqui, ó, do Q1. Então, I1 vai ser o quê? 2,61, menos 0,7, menos 0,7, sobre 100 ohms, né? 100 R é igual a 100 ohms, né? Tem gente que em prova fala 100 R e fala, professor, quanto vale R, né? Na verdade, assim, quando a gente escreve 100 R no esquema elétrico, vale 100 ohms. Sobre 100, né? Mais a soma das duas resistências, dividido por 51 por 101. Entenderam ou não? Aqui fiz uma dupla reflexão de impedância, né? Eu peguei esse 100K somado aqui com a R de Thevenin, né? Os dois 3 séries, né? E joguei para esse emissor aqui, dividindo por beta 1 mais 1 e beta 2 mais 1. Alguém tem dúvida nessa passagem aqui? Você vê que essas técnicas, elas facilitam sobremaneira aí o cálculo das correntes, né? Ninguém tem dúvida? Bom, o IC1. O IC1 o que é? É o alfa IE1, né? Dá para ter colchambrado aqui? Bom, beta é 100, dá até para ter colchambrado, né? Bom, o IB1 é o IE2, né? O IB1 é o próprio IE2. Vai dar 99 micro. Por que 99 micro? Porque esse B1 é igual a IC1 dividido por beta mais 1. Dividido por 100. 99 micro. 100 e 101 é a mesma coisa, né? Então, pronto. 99 micro. O IC2 é igual a alfa I2. O alfa aqui é 50 por 51. Esse transistor, só para encher o saco de vocês, aí tem um beta diferente desses, ó. Desse outro aqui. Então vai 50 por 51 de 99 micro, dá 97 micro. Dá então para calcular o VCE2 e o VCE1. VCE2 e o VCE1, a gente calcula, né? O VCE1. VCE1 é 24 menos 1K IC1, menos 100 ohm IE1. E o VCE2 é 24, né? Menos o VE2. O que é VE2? É 100 ohms vezes IE1 mais 0,7. Esse potencial é 0,7 volts superior a esse potencial aqui. E o potencial nesse emissor é 100 vezes IE1. Então é 24 menos V1 mais 0,7. Então vai dar... Então os pontos quiescentes, né? É só fazer, eu esqueci de fazer aqui, mas são os pares, né? Os pares VCE e C, né? Os dois transistores. Tem uma maneira de fazer isso acochambrado que não dá muita diferença.
os betas não forem pequenos. Olha só. Se você desprezar o IB2, ó, pensa bem aqui, o que eu tenho 100 ohms. 100 ohms, eu reflito isso aqui, vou refletir isso para a base, vai dar 100 vezes 100, 10K. 10K, eu faço a reflexão para essa outra base aqui, vai dar 50K. 50K mais os 100K dá 150K. 150K é bem maior do que o 10K, não é? E aqui o caso, até eu estou com beta baixo aqui nesse transistor 2. Se o beta aqui fosse 100, seria maior ainda, seria 200K, né? Então, a corrente prefere passar por onde? Pelo 10K, né? Então, dá para eliminar, dá para ficar fazendo hipóteses do tipo assim, mas muito menor que 1, né? Não dá para chambrar, não? Sim ou não? Claro, a gente faz uma hipótese, depois a gente pode verificá-la, né? Então, se é assim, dá para calcular direto o Vx, né? O Vx vai ser quanto? 10 sobre 92K de 24. 2,61, que era o VTVNAM mesmo, né? E o IB2 vale quanto? Vale 2,61 menos 1,4 sobre 100K, mais 100 vezes 51 vezes 101. Que não dá muita diferença, né? Você vê o IB2 aqui, dá 1,97. O IB1, né? Não, IB2. IB2 é o 97, aqui nem calculamos, né? Mas é dividir isso aqui por beta, que é 50, né? Vai dar basicamente a mesma coisa aqui. No final, tem que verificar a hipótese, né? Se eu fiz uma hipótese, tem que verificar. Eu vou calcular IB2, dá 1,97. Quanto que vale I1? I1 é Vx por 10K, né? Que é 2,61 por 10K, que dá 260 micro. Ó, você vê que a hipótese é verdadeira. Então é o seguinte, quando o circuito tem muitos transistores, eventualmente a gente consegue desprezar as correntes das bases para simplificar o cálculo aí das correntes. Entenderam ou não? Aqui eu simplifiquei, eu falei, olha, IB2 deve ser pequena, face a I1. Então vamos desprezá-la a priori e depois verificar se essa hipótese é conveniente. Alguém tem dúvida? A gente desprezou o IB2 e daí isso foi, gerou o quê? Desprezamos, quando a gente despreza algo, é em face a outra coisa, né? Qual outra coisa? O I1. Então, desprezei IB2 face a I1. Então, entendeu ou não? Então, é Entendi, como se eu se I1 é muito maior que IB2, eu posso tirar fora todo esse circuito aqui. Me facilita o cálculo. Aí depois, como eu facilito o cálculo, eu calculo e verifico as hipóteses, né? Sim. Uhum. Tá ok. Entenderam? Não, eu posso ter um circuito com um monte de transistores, né? Não necessariamente dá certo sempre, mas normalmente dá certo. Você fala, ó, vou desprezar essa corrente aqui e depois verifico se ela se a aproximação que eu fiz era uma boa aproximação. No caso aqui, deu uma aproximação aqui, você vê que dá uma diferença aí de 1%, né? Menos de 1%, né? Então, não pega nada, tá? Entenderam? Alguém tem dúvida? Se você faz uma hipótese, por favor, verifique depois, né? Tá? Alguém tem dúvida do passado por equivalente TVNAM? Alguém tem dúvida em fazer a reflexão para calcular a corrente?
E tem uma coisa chave aqui, né? Tem dúvida aqui? Beleza. Bom, acho que por hoje já tá bom, né? Já passou do horário faz tempo. Me desculpem, viu? Olha, se eu ter falado aí, por favor. Então, amanhã nós temos aula que horas? Às 11 ou às 10? 11? 10? 11 horas, tá bom? Pessoal.